E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dani, professor de História da Oficina, e a gente vai discutir hoje um assunto que algumas pessoas acham que não aparece, outras pessoas acham que cai pouco, mas vira e mexe, a gente está trabalhando com Revolução Mexicana. É um assunto que dificilmente a gente tem muito tempo para ver em aula, então eu preparei essa aulinha para tentar ajudar vocês a identificarem um pouquinho o que aconteceu no México desde 1911, se prolongando até 1917. Para a gente ter uma ideia, há 2, 3 semanas atrás, a gente teve um vestibular aqui da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, e a gente teve um texto da Constituição mexicana que vai ser resultado dessa revolução que aconteceu a partir de 1911, praticamente se encerrando em 17, mas nunca se encerrando, porque o México ele tem similaridades muito próximas da realidade brasileira, por exemplo, que é principalmente uma dificuldade na prática da reforma agrária. Só, pessoal, que para a gente estar entendendo o México, a gente precisa voltar no tempo, lembrar que o México foi uma colônia particularmente agregada ao Império Espanhol e muito importante, principalmente do ponto de vista da exploração agrícola e latifundiária. Quando a gente chega no ano de 1821, e você estudou aquela aula de período napoleônico, depois dessa aula você foi dentro daquele assunto de independências das Américas, trabalhou a brasileira, trabalhou a América Espanhola, trabalhou o Haiti. Quando você chega na independência do México, você tem que se lembrar que o processo de independência mexicano ele foi um pouco diferente dos que aconteceram principalmente na América do Sul e também na América Central. O México ele também teve uma independência muito parecida com a brasileira, com uma participação popular que foi freada e acordos foram construídos principalmente entre as elites mexicanas e também a Igreja Católica, que possuía muitas terras no México, temendo uma passagem para um tipo de governo mais popular, menos conservador. E aí, quando você pega e você estuda a situação dos mexicanos, a situação da estrutura fundiária, quando você estuda a situação da política agrária mexicana, você volta numa questão que é recorrente na América Latina. Fizeram a independência do México, só que não garantiram a inserção social de determinados grupos, que a gente sabe desde o momento em que esse futuro país se enquadra no sistema colonial espanhol, essa população também se enquadra num tipo de exploração de mão de obra e mais tarde também num tipo de mercado consumidor que ia nascer. Miséria camponesa e miséria indígena. Práticas que, infelizmente, e realidades que ainda se perpetuam no México. E a gente tem que perceber também o seguinte, que essa miséria camponesa, ela acarretou no México a construção de governos bastante conservadores e governos que são pautados principalmente pelo monopólio da força à mão de latifundiários, fazendeiros chamados de caudilhos, que no futuro se transformariam também em ditadores e governantes do México. Ou seja, a gente teve um século XIX no México, praticamente no processo. A gente teve um século XIX no México, dentro de um processo inserido de garantia dos latifúndios nas mãos dessas elites, desses caudilhos. A gente chama de caudilhos, então, esses líderes locais, esses chefes militares locais, donos de fazenda, que inibiam a reforma agrária. Em particular, quando você vai estudar a Revolução Mexicana, você precisa pegar e se aprofundar um pouquinho no aspecto dessa figura aqui, um caudilho chamado Porfírio Díaz, ou o Porfiriato, que é o nome que deram para esse governo que se estendeu desde 1876 a 1911. Pensando do ponto de vista democrático, você já consegue perceber uma coisa. Pensa, 1876 a 1911, são décadas de governo. O que caracteriza uma democracia é o quê? É o voto popular e a gente tem a alternância de mandatos. Isso não acontecia no México. Por quê? Porque a história das legislações construídas no século XIX nesse país permitiam reeleições e o voto era igualzinho o voto brasileiro. Você conhece o voto de cabresto, que é derivado de um voto aberto. Então esses líderes que estão dentro dessas aristocracias latifundiárias acabavam elegendo o Porfírio Díaz para manutenção dos seus interesses e isso vai se perpetuar até o início do século XX. Beleza, o que esse cara fez que vai dar margem mais tarde para a gente construir a Revolução Mexicana, para a gente chegar no processo em si, que é o que interessa para a gente. Primeira coisa, pessoal, é que no século XIX tem uma frase, inclusive, que a gente usa muito em aula, que já mostra mais ou menos como que se pautavam as relações entre México e Estados Unidos. Disseram assim no século XIX, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos.
Essa relação Estados Unidos-México se aprofunda no governo Porfírio, principalmente quando ele começa a conceder benefícios de terra, de mineradoras, de campos petrolíferos para empresas e para capital norte-americano e capital britânico. Bancos de crédito se instalam no México, o México vai começando a se atrelar, assim como acontecia no Brasil durante a era do café, ao capital estrangeiro. Isso aqui, pessoal, vai também provocar no México o início de um processo de industrialização. A gente teve no México uma coisa parecida com a do Brasil. O surto industrial brasileiro é quase simultâneo no México. E isso vai dar margem também para a gente ter no futuro a formação de um proletariado e de um operariado que também vai se juntar a esses camponeses e indígenas no processo de revolução que a gente vai ver daqui a pouquinho. Para você entender a história desses ejidos, a gente precisaria voltar lá na aula de sistema colonial espanhol. A gente sabe que os povos nativos, os próprios povos indígenas, eles foram bastante explorados e incorporados a um tipo de mão de obra que a gente chamou de encomenda, onde eles trabalhavam em fazendas que eram apropriadas pelos espanhóis, e nessas fazendas eles trabalhavam de forma compulsória e recebiam também a catequese. No século XIX, ainda existiam comunidades, terras coletivas indígenas, que não tinham ainda sido demarcadas. O que o Porfírio Dias fez? O Porfírio Dias resolveu fazer a expropriação dessas terras. Tipo assim, tomou a terra dos nativos, obrigou esses caras a trabalhar em qualquer setor da economia, inclusive gerando um êxodo rural muito determinante para a hipertrofia urbana da própria capital do México, que é a cidade do México, e fez com que essas terras elas acabassem o quê? Elas acabassem também nas mãos de proprietários latifundiários. E acontece um detalhe, pessoal, muito interessante. Quando há a extinção dos ejidos, você tem a publicação de uma outra lei. Vocês devem ter ouvido falar em terreno baldio. O terreno baldio é aquele terreno que aparentemente está abandonado, mas ele não está abandonado, ele tem dono. Se ele não tem dono, o dono é o Estado. A lei dos baldios, ela é muito semelhante a uma lei que você estudou lá no Segundo Reinado, no Brasil, com o nome de Lei de Terras. A Lei de Terras, ela transforma no Brasil a terra em mercadoria. Então, o que você tem publicado na Lei de Terras no Brasil de 1850, que é praticamente a mesma definição que eu vou dar para vocês de Lei dos Baldios. Você tem a proibição da ocupação e doação de terras, e você tem a obrigatoriedade da comercialização delas em dinheiro e à vista. Ou seja, não adianta chegar a ver uma terra devoluta, que aparentemente está abandonada, e ocupar. A lei dos baldios, semelhante à lei de terras no Brasil, vai impedir que essas comunidades expulsas ocupem outras terras. Então, o que vai acontecer em relação a essa lei? Essa lei acaba transformando essas terras em terras comercializáveis, e aí a gente vai ter companhias, inclusive estrangeiras, ligadas principalmente à horticultura norte-americana, comprando enormes porções de terra. Camponês é desapropriado, nativo é desapropriado, é desenraizado das suas regiões de origem e acabam tendo que praticar o que a gente chama de migrações interregionais, para tentar sobreviver e muitas vezes engrossando aquela população urbana que não parava de crescer nas regiões das cidades, principalmente a cidade do México. Beleza, nesse cenário horrível, onde você tem camponeses, indígenas e um futuro nascente proletariado nas mãos dessas empresas, é óbvio, nasce o que a gente vai chamar de princípio dialético, ou luta de classes. Você vai ter, dentro desse cenário, o início de movimentos populares. Vai para a sua aula de sociologia, estuda a definição de movimentos sociais, e você vai entender que no México os movimentos sociais desse período histórico, eles são muito intensos, tanto no campo como nas cidades. Francisco Pancho Villa, tem até um filme com esse nome, tá, gente? Se vocês quiserem assistir, chama Pancho Villa. É bem bacana, conta a história desse líder camponês. E o famoso Emiliano Zapata, um outro líder camponês, acabam até influenciados pelo contexto internacional do momento. A gente está entrando no início do século XX, já existe um sentimento de resistência por parte de populações que sofreram com a Revolução Industrial na Europa, com ideologias de pensamento que estão aparecendo, anarquismo, anarcossindicalismo, socialismo. Esses caras, eles começam a unir camponeses para fazer a reforma agrária, na marra ou na bala. Nas cidades, um líder chamado Francisco Madero também começa com um projeto de governo, até porque vai se candidatar a presidente, bastante progressista para a época. Francisco Madero, ele vai defender no seu programa de governo
Voto secreto, legislação trabalhista. Então ele vai de encontro com os interesses dessas camadas que estão surgindo dentro de um México que também está se industrializando. Moral da história, essa pressão popular, ela vai acarretar, depois de muita briga, a explosão da Revolução Mexicana em 1911. Toda uma história, pessoal, que você vai ter que pesquisar, ir atrás para você entender os detalhes, mas que a curto, prazo vai fazer com que aquele ditador que estava há mais de décadas no poder acabe tendo que renunciar. Porfírio Dias vai renunciar e desses 3 líderes é feito um pacto entre eles, aonde a presidência do México fica nas mãos do líder urbano Francisco Madero. Parecia, pessoal, que a revolução acabaria por aí. Só que para você ter uma revolução, você precisa ter mudança estrutural. Você precisa alterar a situação social, que inclusive era clamada por essas camadas sociais. Madero deixou as coisas continuarem a acontecer do jeito que continuavam a acontecer com o Zapata. Até porque o Madero, aí você vai perceber isso nos detalhes da Revolução, ele também começou a manter ligações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tinha a pretensão, já que percebeu que o Porfírio Dias iria cair, de impedir lideranças camponesas de assumirem o poder no México. Então eles pactuam com o Madero. O Madero, pessoal, ele passa a evitar a reforma agrária, ele passa a não realizar a principal proposta que essas camadas camponesas elas tinham em mente. Foi aí, gente, que o Zapata, esse líder camponês aqui, ele rompe com o presidente. Por esse presidente ter feito um início de governo extremamente conservador. Parecia que nada estava se alterando. E aí, pessoal, é lançado um manifesto chamado Plano de Ayala, esse cai bastante no vestibular, onde o Emiliano Zapata ele clama que a revolução não tinha acontecido, ela estava para acontecer. E a reforma agrária deveria ser imediata. Criação de bancos de crédito para agricultura, expropriação de latifúndios improdutivos. E aí, pessoal, ele vai angariar um monte de ódios, inclusive dos países que estão em volta. Por quê, gente? Porque para você pensar o México nesse momento, você precisa também dar uma viajada pelo mundo. A gente está em 1917. O mundo está em guerra. Está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Além de estar acontecendo a Primeira Guerra Mundial, o cenário está muito tenso na Rússia. A gente está em 2017, a gente sabe que tem um centenário de Revolução Russa, mas também tem um centenário de fim da Revolução Mexicana. O que aconteceu? O cenário mundial, a ascensão de líderes camponeses, a foice, o martelo, o símbolo que construiu a futura União Soviética, atemorizava o pessoal que estava na América. Por quê? E se essa moda pegasse aqui? Nesse cenário, você precisava tirar da história o Zapata. O Zapata faz um manifesto, o Plano de Ayala, clamando por algo que naquele momento era o que a gente chamava de praticamente socialismo. E eu costumo dizer o seguinte, a Revolução Mexicana ela é muito interessante para a gente estar estudando ao mesmo tempo que a gente estuda a Revolução Russa. Você vai perceber que são países num cenário aparentemente semelhante, onde você tem uma grande população que vive no campo e você tem alguns centros urbanos que estão se industrializando. Você tem lideranças influenciadas por pensamentos de esquerda, principalmente o socialismo, o pensamento marxista, anarcossindicalismo, anarquismo, que clamam, inclusive, pela luta armada por transformações. Nesse momento, em 1911, quando você percebe que o Madero ele está para enfrentar uma grande revolução popular, o México, ele aparentemente dava a sensação que na sua trajetória histórica, algo muito novo e interessante iria acontecer. A guinada à esquerda. Mas é exatamente da outra forma, na verdade não para a direita, mas continuando no centro, que a gente vai terminar essa revolução. Então, pessoal, e depois que você tem essa ascensão do Madero e esse conservadorismo de não fazer o que o povo queria, o tumulto começou a crescer. A revolução de verdade parecia acontecer. Pancho Villa armando camponeses, Emiliano Zapata armando camponeses, e os Estados Unidos só de olho. Moral da história, como Madero não conseguia controlar os seus antigos aliados, Estados Unidos alia-se a um bloco do exército mexicano,
com um general chamado Vitoriano Huerta e tira o Madero. Olha que interessante. O Madero assume de um golpe, claro que aparentemente benéfico à população, e destitui Porfírio. Agora, um golpe destitui Madero, que era apoiado pelos Estados Unidos e perdeu o apoio. Aí você começa a entender o cenário do século XX, hein? Já começa cedo, várias intervenções, várias incursões da CIA por trás, né, do que acontece na América Latina, e o Vitoriano Huerta também não consegue nem controlar os camponeses e muito menos fazer o que os Estados Unidos mais queria naquele momento, que era pegar o Zapata e era pegar o Pancho Villa. Moral da história, mais um golpe. Só que agora foi um golpe mais inteligente. Ao invés de se associar com um general ou alguém que aparentava, né, ser aquilo que a população não queria de governo, existiam grupos dentro do processo revolucionário mais moderados. E foi aí que apareceu um cidadão chamado Carranza. Carranza, ele tinha no seu projeto de governo algumas ideias extremamente populares, mas ele nunca pensou na via esquerdizante, ou seja, na estatização e coletização de tudo que existia no México. Foi aí que ele garantiu o quê? Apoio internacional. Carranza derruba Huerta, assume o México e vai consolidar o que a gente vai chamar de Revolução Mexicana quase às avessas. Parecia ir para a esquerda, não foi para a direita, mas ficou no centro. Como ele consolida isso? Através, pessoal, de um novo estilo de governo que você já ouviu falar quando estudou em Vargas, tipicamente latino-americano. A gente vai chamar de populismo. Galera, rapidamente, qual seria a definição que a gente daria de populismo na América Latina? Governos extremamente fundamentados em figuras populares, com muita força, com muito carisma, que concede benefícios a classes sociais, principalmente mais humildes, mas que no fundo não perde o controle de nada. No fundo, as controla. E foi essa a opção do México. Publica uma Constituição, 100 anos, centenário, em 1917, garantindo o que era mais importante, que é a cerca, a propriedade, ou seja, evitando uma estatização por completo, principalmente não só da terra, mas de refinarias de petróleo, de minério, etc., mas que ao mesmo tempo acalma a população com alguns benefícios. Um início de legislação trabalhista e também uma tímida reforma agrária, com a devolução de alguns ejidos para algumas comunidades. Foi essa a questão que apareceu na Unesp esse ano. Eles discutiram os ejidos. Só, pessoal, que para terminar, a Revolução Mexicana, ela influenciou muito o futuro da arte no México. Você já ouviu falar em Frida Kahlo? Você já ouviu falar em Diego Rivera? Provavelmente já ouviu falar em muralismo mexicano. Revolucionários, pessoas que lidaram e estudaram a Revolução, artistas que redescobriam as origens mexicanas populares, acabaram fazendo muito sucesso e colocando o México na vanguarda artística do século XX. Diego Rivera, Davi Siqueiros, esses caras vão pintar grandes murais, até porque eles sabiam que a maioria da população ela era analfabeta, então você tinha que chegar com a arte, democratizar a arte nos prédios públicos, no ambiente público, para reavivar uma memória de algo que não pode se perder, que é uma memória popular. Esse movimento, você também vai pesquisar com mais calma, se chama muralismo mexicano. Eu estou deixando aí para vocês, né, enquanto eu falo, algumas imagens de obras desse movimento muralista, e ele traz para a gente essa tentativa de reconstrução da identidade do mexicano. Então, pessoal, é isso. Revolução Mexicana para vocês hoje. Se você curtiu, dá um like aqui. Tem dúvida? Manda para a gente vai responder, tá? E espero que você estude legal e que isso caia da próxima vez com você, estudadinho, bonitinho, rebentando, porque são questões que fazem diferença. Valeu?